Boa noite mais uma vez, meus irmãos, 20 horas. Hoje estamos iniciando mais uma sexta-feira com essa nova obra que nós estamos colocando na agenda do Safra Luz. Dessa vez, a obra que é o Espiritismo, que alguns aqui já estudou essa obra presencial lá no começo. Na verdade, foi em maio de 2019 que a gente começou o estudo dessa obra. Lá como alguns, sempre saudosamente, né? Boa noite aos queridos que estão chegando, Maria Tereza, Simone, fiquem à vontade. Nós estamos iniciando o nosso estudo da noite de hoje, da obra que é o Espiritismo, e inicialmente, nós temos a prece inicial para a abertura e o pedido de interação com a equipe espiritual, que sempre temos o auxílio da equipe espiritual para nos orientar, inspirar, e usamos aqui esse laboratório virtual para, num breve momento, podermos iniciar os estudos presencialmente lá no Safra Luz. Estamos tentando organizar uma turma para iniciantes, ou uma continuidade dessa turma aqui, quem sabe, né, desses irmãos que estão agora se unindo, para presencialmente termos uma nova experiência com relação ao estudo do Espiritismo. Nós vamos iniciar o nosso encontro da noite de hoje com a prece da nossa irmã Cris. Com você, Cris. Boa noite, irmãos. Vamos tranquilizar os nossos corações, limpar nossas mentes, para receber todos os ensinamentos que vão ser ditos hoje à noite. De permissão, Eurípides Bassanufo, a equipe espiritual, para a gente continuar os nossos planos de estudo, né, nossa aula de hoje. Que os espíritos de luz hoje iluminem Marcos, para que ele possa ter o verbo fácil, né, que ele seja intuído durante toda a noite, né, para nos trazer esses novos ensinamentos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia, né, pela oportunidade que ele nos dá a cada segundo aqui na Terra, né, de sermos melhores, de evoluirmos, de crescermos, né, de praticarmos a caridade, a fraternidade. Né? Então, que hoje podemos ter uma noite de muito aprendizado, muita conexão espiritual, e os espíritos que também estão aqui para assistir às aulas, né, junto com a gente, eles também possam aprender, possam se conectar mentalmente com todos nós, para que criam essa rede de conexão, de união, né, de caridade. Então, que se iniciem os estudos da noite. Assim seja. Obrigado, Cris. Seja bem-vindo, Rosângela. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com a leitura do nosso irmão Manelzinho, da obra Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre nós trazemos um fragmento do Evangelho segundo o Espiritismo, como se fosse o nosso exórdio da casa. Temos a prece inicial, um exórdio que é apenas um fragmento do Evangelho, que sempre nós temos o nosso irmão Manelzinho para nos auxiliar com essa leitura. Com você, Manelzinho. Boa noite a todos os irmãos, que Deus abençoe a todos nós e que venhamos a assimilar todos os aprendizados de alguém. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queira fazer. E se alguém vos bater na face direita, apresentai, penseis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a tônica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos dirigir obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais quem vos queira tomar emprestado. Mateus 5, 18, 22. Obrigado pela oportunidade. Deus a palavra você. Obrigado, Manelzinho, pela prece. E esse fragmento do Evangelho traz mais uma vez o nosso Mestre Jesus, nos ensinando a humildade, né? Nosso Mestre Jesus, um ser puro que aqui esteve na Terra, para nos colocar os ensinamentos e, principalmente, executar o projeto de Deus. O projeto de Deus, que é o nosso projeto de Deus da casa,
da Casa Safra Luz, a qual nós temos esse compromisso, né, divulgar, evangelizar, unificar e servir sempre, e sempre nos remetemos a esse projeto Deus, ao qual teve o nosso Mestre Jesus, como aquele que veio exemplificar, executar, mostrar o caminho, como nós podemos e devemos pautar as nossas vidas ligadas para o reino ao qual o nosso Mestre Jesus veio nos apresentar, que era o reino dos céus, e não o reino da matéria, a qual alguns homens ainda se comprazem aqui em viverem, né, essa grande ilusão, que é a felicidade voltada para os bens materiais e para a matéria em si. Dando boa noite também ao nosso querido irmão Adil, que se encontra, tive a grande alegria de conhecê-lo presencialmente. Não pudemos nos apresentar formalmente, porque aquelas circunstâncias lá, mas foi bom poder vê-lo e ter ali na nossa casa, né? É muito importante. Algumas pessoas que nós só temos o contato virtualmente e estamos tendo a possibilidade de conviver na nossa casa. Seja sempre muito bem-vindo, todos aqueles que tiverem essa possibilidade e quiserem conviver conosco nas terças e quintas, por enquanto, né? Depois que nós estivermos com mais projetos, aí sim poderemos ter mais alguns dias de convivência salutar entre irmãos na fé da doutrina espírita e do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa obra, a qual nós colocamos para estudo, é essa obra, O que é o Espiritismo. Na aula anterior nós fizemos um breve resumo da sua obra em si, da necessidade que Kardec teve de apresentá-la a todos aqueles que não tinham o conhecimento. Nós sabemos que em abril de 1857, Kardec lançava o Livro dos Espíritos. Em janeiro de 1858, ele lançava a Revista Espírita, e dentro desse, né, meio tempo, muito se questionava Kardec o que era essa nova forma de espiritualismo que Kardec estava trazendo, né? E eram tantas as perguntas que Kardec resolveu compilar vários artigos que ele vinha publicando. Ele publicava um artigo aqui, outro ali, né, colocava à disposição daqueles que queriam conhecer, e ele começou a perceber que esses questionamentos eram constantes, né? E ele resolveu compilar, trazer através de perguntas e respostas, e inicialmente, nesses 2 inícios de capítulo, né, nós temos um capítulo primeiro, a qual nós estamos iniciando hoje, praticamente. Nosso encontro passado foi só a apresentação da obra, e esse capítulo 1, a qual o Kardec intitula, né, de Pequena Conferência Espírita, nós temos o primeiro diálogo, que é o crítico, o segundo diálogo, que é com o cético, e o terceiro diálogo é entre Kardec e um padre. Todos esses diálogos são criações de Kardec, porque ele, como pedagogo e profundo conhecedor da forma a qual melhor se aproveita passar o ensinamento, achou por bem colocar em forma de diálogo certas questões, não com a profundidade de um Livro dos Espíritos, a qual ele tinha lançado, ou em 1858, já com vários artigos da Revista Espírita publicada. Isso, de certa maneira, provocou um grande burburinho na época, porque, como muitos questionavam Kardec, ele resolveu, através dessas questões em perguntas e respostas, colocar vários dos temas a qual ele já tinha lançado no Livro dos Espíritos. E por que ele fez isso? Porque aquele que não quisesse se aprofundar na obra do Livro dos Espíritos, né, ou adquirir a Revista Espírita, ou acompanhar, ele teria uma obra um pouco mais sedimentada, mais simples, e que ele, diante daquelas informações e conceitos, de forma que pudesse alcançar a todos, decidir se queria se aprofundar na obra ou não. Se ele não quisesse se aprofundar, teria apenas consumido um pequeno início, vamos dizer assim, né? Ter visto um prelúdio do que seria tudo aquilo que estava acontecendo na França, que nós sabemos que já vinha dos Estados Unidos, através dos fenômenos das irmãs Fox, e que, de certa maneira, já estava pelo mundo, né? Viajando pelo mundo em si com todas essas informações. E Kardec preferiu trazer dessa maneira, a qual nós vamos, a partir desse momento, começar a estudar exatamente o primeiro diálogo, que é o crítico, né? Como nós sabemos, o crítico que Kardec traz, criação dele, é um crítico que já tem uma certa boa vontade, né? Tem um desejo de conhecer a obra, mas não tem assim nada que o impulsione na crença absoluta,
Porque nós sabemos que o Espiritismo ele vai sedimentar e fortalecer o conhecimento do Evangelho. Então, se você já não traz essa crença, se você já não tem essa fé, ou você não tem um contato com as Escrituras, seja do Antigo Testamento, seja através do Evangelho, o Novo Testamento, vamos assim chamar, né, que seriam os ensinamentos dos apóstolos de Jesus, alguns, outros não. No caso de Lucas, que não conviveu com o nosso mestre Jesus, e Marcos também, que não conviveu com ele. Né? Marcos conviveu, de uma certa maneira, ao orindo dos conhecimentos de Pedro. Eles tinham uma ligação familiar, né? E ele acabou, Pedro, o levando consigo, e tantos assim o falam que remetem o evangelho de Marcos como uma das fontes, porque ele bebeu essa fonte de Pedro, que conviveu com o nosso mestre Jesus, e alguns colocam que tanto Mateus quanto Lucas usaram, né, essa fonte, que eles chamam de fonte Q, né, que é esse primeiro evangelho de Marcos, que existe a contradição de o primeiro ter sido de Mateus ou Marcos, mas muitos chegam à conclusão que o primeiro evangelho é o de Marcos, e assim Mateus e Lucas se utilizam desse evangelho para trazer as informações e robustecer mais ainda, vamos assim chamar. Mas se vocês pegarem os evangelistas, colocarem ele, tirando Pedro, né, se vocês colocarem ele em coluna e saírem colocando o capítulo e versículos, vocês verão que eles coincidem em muitas das informações. Alguns se destacam, no caso, o Hugo, né? E assim o fizeram. E Kardec, trazendo essas questões, e principalmente sabendo e criando o crítico com essa boa vontade, ele começa os diálogos. São 16 perguntas e respostas, que nesse caso específico, que é o primeiro diálogo, nós não vamos trazer todas elas. O que eu quero mostrar para vocês aqui é como Kardec atuava, e ele colocou isso, de certa maneira, como é que ele respondia e como é que ele enfrentava as críticas. Nós sabemos que nós vimos de uma França que estava se libertando do jugo, né? O jugo das igrejas, existia um conflito muito grande de Napoleão com o papado da época, e existia uma verdadeira algeriza na França e na Europa com relação às religiões, porque eles relegavam tudo o que estava acontecendo, todas as guerras e conflitos, devido ao clero, né, ao papado naquela época, e a condução a qual eles faziam dos reinados, vamos assim chamar, daqueles que tinham poder. E Kardec, baseado nisso, primeiro, tentou fazer de tudo para que não se colocasse o espiritismo naquele primeiro momento como se fosse uma nova religião. Kardec não queria chamar a atenção para isso. Né? Ele queria, primeiramente, chamar a atenção para uma nova ciência, uma nova filosofia, mas com o estudo aprofundado dos ensinamentos do nosso mestre Jesus, quando ele lança posteriormente a obra Evangelho segundo o Espiritismo, né, em 1864, que veio logo em seguida depois dos Médios. Então, assim, Kardec ia abordar esse tema um pouco mais na frente, ia trazer uma obra a qual ele falaria, né, sobre as leis morais, que essas elas são incontestáveis dentro das religiões, as outras questões todas se discutem, mas as questões morais, elas não entram em conflito. Então, Kardec trouxe, basicamente, no Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral, né, e avançou com relação a isso. Então, Kardec, quando criou essa obra, e no início da sua jornada com o Livro dos Espíritos e da Revista Espírita, ele não queria, de início, chamar a atenção para a questão religiosa. Não que isso fosse qualquer problema, mas eram exatamente devido a essa antipatia que se tinha naquela época. Então, se focasse muito no cunho religioso, iria, de certa maneira, derrogar o espiritismo inicialmente, porque muitos, né, já iriam lançar uma crítica mordaz e voraz, apesar de terem feito, mas não tanto porque Kardec, como era um homem conhecido, né, como o Hippolyte Léon, Denis Arrival, ele era um homem que já tinha publicado várias obras, enciclopédias, traduções, e muito auxiliava na educação francesa, então isso ajudava, porque de certa maneira trazia um certo respeito, uma certa credibilidade nas obras que ele estava produzindo. E ele inicia essa questão, e traçando esse perfil desse crítico e suas respostas, na primeira questão: se vocês adquirirem a obra, o que é o Espiritismo, que tanto tem em formato virtual, como tem também na Federação, ou na internet você encontra facilmente, elas não vêm nominadas, não vem assim, aqui na minha página é a página 9, né, da obra física. Aí a primeira pergunta não vem assim, primeira pergunta, o crítico, não vem. Isso aí foi uma coisa que eu adaptei aqui na minha obra e saí colocando e nominando, né? Coloquei pergunta 1, 2, 3, para que ficasse mais fácil de quando a gente fosse fazer o nosso estudo.
Mas como é que Kardec começou a formular essas perguntas? O primeiro questionamento que ele traz, né, através do crítico, é quando o crítico pergunta: convenço-vos, Senhor, que a minha razão recusa admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos ao Espiritismo, pois eu estou convencido de que estes últimos só existem na nossa imaginação. Eu me curvaria, entretanto, diante da evidência, se disso tivesse provas incontestáveis. Por isso, solicito-vos a permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Kardec, como muitos daqueles que o procuravam, queriam, de certa maneira, assistir, né, para saber, presenciar, porque nós sabemos que surgiu, né, esse grande boom na França com relação ao Espiritismo com as mesas girantes. As mesas girantes que depois começaram a, de certa maneira, trazerem respostas a alguns questionamentos que eram feitos através de batidas, né? E aí entrou toda uma série de questionamentos e principalmente de desconfianças que nós vamos ver ao longo da obra e vamos visualizar como é que Kardec tratou elas. E aí você já vê que ele tem uma certa boa vontade, mas ele já disse que a razão dele não permite que ele acredite nisso, né? Que acredite nisso, porque ele acha que isso só tem na imaginação das pessoas. E pede para Kardec convencer ele, deixando ele participar de uma ou duas, vamos dizer assim, sessões espíritas, né? Na época que nós temos hoje as reuniões espíritas, que não são públicas, são privadas. Na época de Chico ainda tinham as reuniões mediúnicas, onde existiam os fenômenos, mas de forma pública, né? Eu ainda acompanhei isso quando era criança, 6, 7 anos ainda, quando eu frequentava com a minha mãe, aqui no SEIC, inclusive o SEIC de Ponta Negra, e eu já cheguei a participar e ficava aterrorizado com aquilo, né? Porque era uma sala toda no escuro e, de repente, começavam as pessoas a falar e dizer coisas que eu não compreendia, né? Mas, com o tempo, foi vendo que as reuniões mediúnicas, até através das obras de André Luiz, à medida que elas foram publicadas, e orientando exatamente essa nova condução, cessou-se as reuniões públicas de efeitos físicos ou de efeitos tanto de psicografias, psicofonias, e se tornaram privadas, né, só dentro do centro, para que o aproveitamento fosse maior e o auxílio dos irmãos necessitados também pudessem ser potencializados, porque imagine uma sala enorme onde cada um tivesse projetando um pensamento diferente, nem todos estariam ali interligados com o mesmo fito de auxiliar, né? E Kardec já diz de pronto, né? Já que a vossa razão repele o que nós consideramos irrecusável, é porque a crede superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossas opiniões. Não duvido do vosso talento e não tenho a pretensão de supor a minha inteligência superior à vossa. Admiti, pois, que eu esteja iludido, visto que é a vossa razão que vô-lo diz e não toquemos mais no assunto. Kardec, ele já de pronto, as pessoas que vinham, de certa maneira, fazer essa solicitação para ele já deixava elas de uma forma mais confortável, dizendo que ele não tinha, né, a menor pretensão de que ele trouxesse a verdade absoluta com relação a isso. A minha verdade, Kardec falava, não era maior do que a sua verdade que você construiu, que seria do crítico, né? Todos nós sabemos que nas nossas vidas, nós às vezes construímos verdades que são só nossas, e às vezes tentamos impor a nossa verdade para o outro, quando na verdade, né, fazendo um trocadilho com isso, assim como a justiça, que para uns é de uma forma, o que é justo para mim, para outro não é justo, da mesma maneira, uma verdade que é algo absoluto para mim, para outros possa não ser, possa ser apenas uma ilusão. E é isso que Kardec coloca, né, quando ele responde para esse crítico, que a razão dele, como ele já está convicto, Kardec não tem nenhum interesse em entrar em combate com ele, né? E a segunda questão, né, do crítico que se remete para Kardec é quando ele pergunta: se, entretanto, conseguisseis convencer-me, visto que sou conhecido como antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre, eminentemente favorável à causa que defendeis, né? Ele já se coloca como um crítico já posicionado perante a sociedade, que é isso que Kardec enfrentou o tempo todo, e isso em publicações, em jornais, presencialmente, né? Alguns o interpelavam na rua, né? Interpelavam quando ele ia nas reuniões públicas, ou nos eventos, os inúmeros eventos criados em livrarias, principalmente para o lançamento do livro, e posteriormente para que se pudesse trazer o conhecimento, né? Vulgarizando o conhecimento da doutrina espírita, ele se deparava o tempo todo com essas questões. Tanto é que todos os diálogos foram baseados na realidade de Kardec, né?
E Kardec responde que lamento muito, senhor, mas não tenho o dom de fazer milagres. Julgais que bastariam 1 ou 2 sessões para adquirir desconvicção, seria realmente um verdadeiro prodígio. Eu precisei mais de 1 ano de trabalho para ficar convencido, o que prova que não cheguei a esse estado de forma leviana. Além disso, senhor, não realizo sessões públicas, e parece-me que nos enganaste sobre o fim das nossas reuniões, considerando-se que não fazemos experiências com vistas a satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Kardec já informa para ele, olha, duas reuniões que você vai assistir não vai lhe convencer, porque não é suficiente. Kardec mesmo, quando ele se coloca principalmente como um crítico e como um cético, Kardec também está externando o início do conhecimento dele e o início do relacionamento de Kardec com o Espiritismo. Porque Kardec não admitia, ele era um homem da ciência, né? Era um filósofo, um homem extremamente conhecido, que tinha uma carreira já sedimentada, já gozava de livre acesso nas várias cadeiras das academias da francesa, das inúmeras universidades francesas, né, de Sorbonne principalmente, a qual ele, de certa maneira, não queria se colocar como alguém que estaria indo de encontro ou entrando em algo fantasioso, né? Ele assim se colocava. Então, quando ele se coloca como... Ele trouxe essa figura do crítico e do cético, ele, Kardec, estava externando o início dele. Então ele diz, olha, 2 ou 3 reuniões que você for participar não é o suficiente, porque eu passei 1 ano, né, Kardec falando, eu passei 1 ano convivendo com inúmeros eventos espirituais, na época, vamos assim chamar, depois espíritas, e não me convencia. Grande era o constrangimento que eu fazia com que os outros passassem, né? Tem uma cena bem curiosa no filme Kardec, que o senhor Didier, que é o responsável pela publicação das obras dele, né? Ele, vamos dizer assim, o editor dos livros dele, e junto de amigos, né, homens renomados e sérios, que chamaram, insistiram muito, e Kardec foi para uma dessas sessões, e Kardec ficava debaixo da mesa, sacudindo a mesa, vendo se não tinha nada, levantava. E essa parte do filme é bem engraçada, porque Kardec se joga debaixo da mesa e começa a sacudir e tal, e a esposa dele também estava lá, né, a Amélie Boudet, e eles ficam todos se entreolhando e rindo, né, e Kardec naquela situação lá, debaixo da mesa, sacudindo, vendo se não tinha nada interligado, algum fio, alguém puxando para que justificasse as batidas, ou algum mecanismo que pudesse ele ali passar algum papel ridículo. Mas, como ele mesmo falou com o crítico, não seriam 2 ou 3, como nós sabemos, as pessoas que não têm essa boa vontade, e principalmente que não têm o conhecimento, né? Aí, ela não tendo o conhecimento, elas jamais vão ter a possibilidade de compreender e de aceitar vamos dizer assim, esse novo fenômeno e essa nova doutrina que lá estava chegando na França e se espalhou pelo mundo, né? A terceira pergunta que o crítico faz: não procurais, pois, fazer prosélitos, ou seja, não teria vontade você de tirar as pessoas que estão em outras religiões, né, em outros credos, em outras crenças, e trazer para o espiritismo, né? E aí Kardec fala: para que faríamos de vós um prosélito quando não o quereis ser? Não forço convicção alguma. Quando encontro pessoas que sinceramente desejam instruir-se e me dão a honra de pedir-me esclarecimento, respondo-lhe no limite dos meus conhecimentos, o que para mim é um prazer e um dever. Quanto, porém, aos antagonistas que, como vós, têm convicções arraigadas, não dou um passo para delas afastá-los, já que é grande o número dos que se mostram bem dispostos para que possamos perder o nosso tempo com aqueles que não o estão. Kardec, ele é bem sincero, e a doutrina espírita até hoje traz essa vertente, esse ensinamento, essa grande lição, que é não tirar nenhum daqueles que se encontram felizes na sua religião. Se você está dentro da sua religião A, B ou C, e está feliz, e isso lhe traz conforto dentro daquilo a qual você está vivendo, aquela forma como está sendo posto, está sendo colocado como uma meta, né, daquele que se religa com Deus dentro daqueles, vamos dizer assim, manuais que você deve seguir, que na verdade é um manual, né? Alguns trazem um manual que, se você seguir aquele manual, você vai estar junto de Deus, né? Através simplesmente de cumprir religiosamente aquilo que foi colocado, né?
convivendo, indo tantas vezes, fazendo isso, fazendo aquilo, e você está feliz. Então Kardec fala, e isso é utilizado, e nós buscamos no Safra Luz jamais violentar consciência nenhuma. Nós, sempre que vemos alguém de boa vontade nos questionar algo, nós vamos esclarecer dentro da doutrina espírita e dentro do nosso conhecimento. Mas se a pessoa vem com a curiosidade e já vem com a intenção do embate, aí Marco, jamais faço isso. Eu jamais faço isso. Eu jamais entro em qualquer discussão, seja ela de cunho religioso, que venha a esses questionamentos de alguém que se sente, né, com a Bíblia na mão, assim, como se fosse o grande guardião dela, aquele que foi enviado por Deus, e todos os outros, né, são os famosos, aqueles que vão de encontro com o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, eles, né, alguns têm uma certa visão do que os ensinamentos trazidos por Moisés, do nosso Mestre Jesus, eles se acham no direito de estar sempre confrontando as outras religiões, sempre criticando, sempre, de certa maneira, colocando de forma pejorativa o que alguns proferem, os seus cultos, e aí nós rendemos nossos respeitos aos nossos irmãos de religião de cunho africano, que ainda passam por grandes problemas de poderem cultuar aquilo de acordo com suas crenças em paz. Nós vemos, principalmente no Rio de Janeiro, muitos terreiros, né, de candomblé, de umbanda, que são atacados, depredados, alguns são expulsos dos seus locais, né, a mandos de A, B ou C, né, vinculados a algumas religiões, impedindo esses nossos irmãos de proferir algo que é garantido pela nossa Constituição brasileira, que é o de proferir o seu culto, né, livremente. Isso é um direito basilar. Apesar de que o nosso país se diz, né, um país laico, mas nós sabemos que ele tem uma tendência para preferencial para algumas religiões, que nós sabemos devido ao poder que ela tem, e que muitos deles se dizem, né, e fazerem parte dela. É mais uma das hipocrisias que são lançadas pelo homem aqui da Terra para, de certa maneira, tentar trazer uma igualdade através das suas leis que são imperfeitas. Mas nós estamos aqui para, com o tempo, tentar modificá-las com o nosso exemplo, né? Vamos dar continuidade com a nossa próxima pergunta. Quando, na quarto questionamento desse crítico, né, ele pergunta: haveria, entretanto, mais interesse em convencer-me do que supondes? Permitis que me explique com franqueza e prometeis-me não vos ofender com as minhas palavras? São as minhas ideias sobre a coisa em si, e não sobre a pessoa a quem me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar de suas opiniões. Kardec aqui também ele já coloca uma outra situação que ele vivia muito, né? Que alguns combatiam ele especificamente, ou às vezes combatiam apenas o espiritismo, mas com uma dureza desnecessária, né? Era aquela crítica que feria, muitas vezes até a honra do homem. E Kardec aqui coloca esse crítico como aquele que, apesar da sua desconfiança, vamos dizer assim, da sua má vontade em aceitar esses ensinamentos e esse convencimento ao qual ele busca o tempo todo Kardec, né? Ó, se você me convencer, né, você vai ganhar muito com isso, mas e se você não quer fazer prosélyto, você não quer tirar outras pessoas, e Kardec sempre, né, trazendo para ele a melhor maneira de tratá-lo sem ofendê-lo, apesar de sempre esses críticos ofenderem profundamente Kardec. E Kardec responde para ele que o Espiritismo me tem ensinado a não levar em conta essas mesquinhas suscetibilidades do amor próprio, e não me ofender com palavras. Se as vossas expressões saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, apenas concluirei que sois um homem mal educado. Quanto a mim, prefiro deixar que os outros fiquem com os erros a compartilhar deles. Só por isso já vedes que o Espiritismo serve para alguma coisa. Kardec já chega, né, e diz: olha, se você vier com grosseria comigo, eu não vou me atingir, né, eu já superei essa fase, e vou achar simplesmente que você é uma pessoa mal educada, que não tem modos, né? E Kardec era um homem que foi criado, toda a família dele vinha de uma família tradicional francesa, né? Tanto o pai quanto a mãe, sempre, tanto o pai quanto a família dele eram todos voltados para a magistratura, né? Tudo voltados para os tribunais, então ele sempre teve, e a família, uma educação muito rígida, né? Estamos vivendo numa família tradicional
francesa, que buscava, acima de tudo, a religião mais ortodoxa da época, protestante, né, mais ortodoxa, e criava, de certa maneira, Kardec dentro daqueles preceitos bem rígidos. Então, Kardec tinha, como outros, né, como todos nós temos, a educação dos nossos pais, o respeito, principalmente, aos outros, e sempre, de certa maneira, tratar todos com respeito, independente, principalmente o bom dia, boa tarde, boa noite, né, o com licença, o desculpe. Isso é algo basilar, é saber se posicionar aonde você chegar, né? Os nossos pais sempre dizem que você saiba entrar e sair tanto do lugar mais humilde ao lugar mais sofisticado. Você tem que saber se colocar e respeitar aquela casa ou aquele ambiente. Seja o canto mais humilíssimo, seja aquele canto ao qual todos olhem atravessado e digam que aquilo é um lugar inadequado, né? Chico Xavier frequentava todos os locais, né? E por ser um espírito avançado, ele frequentava casas de programa, bares da época, né? Vamos assim chamar, que tinham outros nomes, e ele frequentava para exatamente mudar a ambientação. Ele não ia lá para comungar com aquilo, né? Tem até cenas do livro e tem na biografia de Chico, né? O momento que o pai dele leva ele, né, para que ele pudesse passar a ser homem, né? Que tinha aquela situação de você passar a ser homem depois que você conhecesse uma moça, uma mulher, né? Eles geralmente levavam para essas casas para que os filhos virassem homem, como isso realmente fosse a expressão do homem de bem, aquilo que o nosso espiritismo ensina, né, que é totalmente diferente, é exatamente você vir com a qualificação moral. E Kardec já nos fala, como já vos disse, Senhor, não tenho a pretensão de vos fazer adotar a minha opinião, respeito à vossa, se é sincera, como desejo que respeiteis a minha. E por que acreditais que o espiritismo é um sonho sem sentido, por certo, dissestes vindo à minha casa. Vou ver um louco. Se já estáis convencido de que não conseguiremos convencer-vos, vossa atitude é inútil, pois só terá por fim a curiosidade. Por favor, encerremos o assunto, pois não tenho tempo a perder em conversação sem objetivo. Kardec, mais uma vez, traz que aqueles que não vêm de boa vontade, aqueles que já vêm sem, principalmente, vamos assim chamar essa expressão, travado, né? Ele vai lá mais pela curiosidade, pelo confronto, ele diz que não tem nenhum interesse em continuar ou perder o tempo dele com esse tipo de conversação, né? Nós estamos para as duas últimas questões que nós vamos trazer, né? Sempre deixamos algum tempo para que a gente possa refletir com relação ao tema em si e a interação, caso alguém deseje. Mas Kardec, ele continua e traz a questão número 7, na pergunta número 7 desse diálogo com o crítico, quando ele fala, então, segundo o vosso entendimento, a crítica para nada serve, a opinião pública não vale coisa alguma. Então aí ele já começa, porque Kardec, ele desprezava tanto a opinião, né, a crítica voraz dos outros, algumas eles sentiram o direito de responder, que ele aí coloca, né, para que aqueles que lá estavam vendo a obra em si, que ele estava trazendo, essa obra que é o Espiritismo, que ele não desprezava, né? Eu não considero a crítica, principalmente e inicialmente, como expressão da opinião pública, né? Mas como juízo individual, que bem pode enganar-se. Lede a história e vereis quantos trabalhos importantes foram criticados ao aparecer, sem que isso os excluísse do número das grandes obras. Mas, quando uma coisa é má, não há elogios que a torne boa. Se o espiritismo é uma falsidade, ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe que possa fazer dele uma mentira. Né? Essa palavra diatribe é aquela crítica feroz, maldosa, injuriosa, né? É uma crítica um pouco mais pesada. E assim ele fala, para combater um cálculo é preciso que lhe oponha outro cálculo, o que exige saber calcular. O crítico não deve limitar-se a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que justifique a própria opinião por meio de uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os princípios da arte ou da ciência a que pertence o objeto da crítica. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Podereis apreciar as qualidades ou os defeitos de determinada máquina se não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, em vosso juízo acerca do espiritismo, que, aliás, não conheceis, não teria mais valor do que a opinião que emitisseis sobre a aludida máquina. A cada passo serias apanhado em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que têm estudado a matéria logo verão que a desconheceis, concluindo, por conseguinte,
que não sois um homem sério ou que agis de má fé. Kardec já coloca, e isso é para a nossa vida, né? Algumas pessoas se apressam hoje em dia em opinar sobre tudo, mesmo não sabendo de absolutamente nada. Você coloca um tema na internet e você vê cada absurdo de comentário que você fica assim, meu Deus, onde é que essa pessoa tirou essa linha de raciocínio? Então, Kardec ele não entrava em discussões com pessoas que não tinham o profundo conhecimento daquilo que iam debater. Né? Aquele que vai debater ou contestar um cálculo, né? Por óbvio, tem que saber calcular para apontar onde é que está o erro, onde é que está aquilo que está em desconformidade, vamos dizer assim, daquilo que a contabilidade ensina, aquilo que você, dentro da academia, aprendeu. Então, você não pode contestar um cálculo sem apontar onde está o erro. E isso nós trazemos para a doutrina espírita em todos os momentos. Jamais, né, isso eu construí na minha vida, jamais tecer comentários ou me posicionar sobre algo que eu não tenho conhecimento. Se eu não tiver profundidade naquilo, jamais vou me posicionar. Porque, como Kardec está dizendo, para aqueles que conhecem e dominam, né, o tema, vão perceber, né, que a pessoa ou eu não seria um homem sério, ou estaria usando de má fé com relação às minhas críticas. E isso nós vemos principalmente em grupos de WhatsApp hoje em dia, e nesse momento que nós estamos vivendo de política, né, você vê certas pessoas trazendo colocações que são totalmente desarrazoadas, sem fundamento, sem base nenhuma. Mas nós devemos respeitar todas aquelas opiniões, né, contrárias à nossa, inclusive por extremo respeito que a doutrina nos ensinou. Nós vamos para as 2 perguntas finais, para terminar o tema, e quando chegamos na 8ª questão, o crítico, né, e ele pergunta, é justamente para evitar esse perigo, né, dele passar por essa vergonha, que vem pedimos permissão para assistir a algumas experiências, de novo, né? Aí ele fala, e julgais que isto vos basta para poder, né, ex-professa, essa expressão é para aquele que tem um conhecimento verdadeiro, aprofundado, né, como ele fala, e Kardec exige, falar do espiritismo, ou seja, você acha que com 3 ou 4 experiências em uma mesa mediúnica, você vai ter esse conhecimento profundo para falar do espiritismo? Como poderíeis compreender essa experiência e, com mais forte razão, julgá-las se ainda não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo metalurgia? Esse é o caso da maioria dos que têm falado contra o espiritismo. Formaram opinião apenas sobre o nome, fazendo qual juiz que proferisse uma sentença sem antes examinar as peças do processo. Tal julgamento é, por consequente, inteiramente falso, e em vez de convencer, tem provocado riso. Quanto às pessoas que estudaram seriamente a questão, a maior parte mudou de ideia e mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, ao reconhecer que o seu objetivo é muito diferente daquele que imaginava. Ou seja, aquele que tem a boa vontade e começa a estudar as obras espíritas, e nós vemos isso hoje, e ao longo, né, dessa trilha que o espiritismo vem galgando, aqueles que inicialmente, como crítico, têm a boa vontade e começam a estudar as obras, eles trazem um convencimento natural. É um convencimento através das explicações sobre eventos que nós vamos estudar de forma superficial, é claro, no nosso segundo diálogo, que é o cético. Né? A gente está no crítico e vai para o cético. O cético, Kardec vai nominar vários pontos que nós vemos no Livro dos Espíritos, mas de uma forma bem, assim, não vou dizer, bem conceitual mesmo, bem de iniciante, como é a nossa proposta aqui, para que fique sedimentado e você tenha curiosidade. Caramba, será que isso aqui tem algo mais? Será que seria interessante eu pegar o Livro dos Espíritos, dar uma olhada? Vou adquirir a obra, vou participar e vou agora para o estudo um pouco mais avançado, que nós já temos, né, o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos um pouco adiantados, já estamos na questão 400, né, passando da questão 400, mas todos serão bem-vindos a partir do momento que façam a leitura anterior, né, e que se capacitem para não ficarem, né, tão dispersos, vamos assim chamar. E vamos para essa nossa última questão, a qual nós trazemos, ela é um pouco mais longa, mas terminamos dela, né, quando o crítico, né, enfim, né, tudo deve ter começo. Né, ele está dizendo, não, mas, puxa vida, você não vai me dar a chance nenhuma, não? O aprendiz que nada sabe, que nada viu, mas que deseja esclarecer-se, como poderá fazê-lo? Se não lhe facultais os meios. Quer dizer, ele está dizendo, caramba, Kardec, eu estou tentando aqui de todo jeito e você me dá uma chance e tal, eu quero participar disso. Né? Ele não entende
o rebate de Kardec com relação a isso, né? E Kardec chama para ele e fala, faço grande distinção entre os incrédulos por ignorância e os incrédulos por sistema. Isso é importante, né? Aquele que não conhece e aquele que cria uma maneira de contestar e fica preso nesse sistema que ele cria, né? Quando descubro alguém com disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Mas há pessoas em quem a vontade de instruir-se é apenas aparente. Com estas, perde-se o tempo, porque se não encontram logo o que parecem buscar, e que talvez as incomodasse, se aparecesse o pouco que veem, não é suficiente para lhes destruir as prevenções. Julgam mal os resultados obtidos e os transformam em objeto de zombaria, não havendo, por conseguinte, qualquer utilidade em lhes fornecer. A quem desejar instruir-se, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, visto que ninguém é senhor de produzir os fenômenos espíritos à vontade. É que as inteligências desses agentes fazem que se frustrem, muitas vezes, todas as nossas previsões. Instruí-vos, primeiramente, pela teoria, lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas, aprendereis os princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos, compreendereis a possibilidade deles pela explicação que elas vos darão e pela descrição de grande número de fatos espontâneos de que pudestes ser testemunhas sem os compreender, mas que vos voltarão à memória. Estareis em condições de apreciar e julgar todas as dificuldades que possam surgir e formareis desse modo uma primeira convicção moral. Então, quando se vos apresentar a ocasião de observar ou operar pessoalmente, compreendeis, qualquer que seja a ordem em que os fatos te mostrem, porque nada vereis de estranho. Eis aí, meu caro Senhor, o que aconselho a todos que dizem querer instruir-se e pela resposta que dão, se neles há alguma coisa além da curiosidade, né? Nós fechamos o entendimento da noite de hoje com relação a esse tema, né? O crítico são, como eu falei para vocês, 16 questões, mas nós não vamos trazer as 16 questões, eu queria apenas que vocês sentissem a forma como Kardec trabalhou, é uma construção, né? Ele insiste mais, o crítico traz mais perguntas, Kardec rebate, tenta colocar na mente dele que simplesmente compreender o espiritismo, para aqueles que estão aqui tendo o primeiro contato, aqueles que estão iniciando, compreender o espiritismo não é viver num grupo mediúnico ou numa mesa mediúnica. Isso não é o suficiente. Além de tudo, você tem que compreender todos esses mecanismos que nos levam a uma mesa mediúnica, ou uma vivência mediúnica. Porque, para mim, a mesa mediúnica é apenas um detalhe, um átimo desse nosso trabalho. Nós estamos aqui, eu estou aqui com vocês, conversando, existem inúmeros irmãos espirituais que estão nos ouvindo, nos vendo, compartilhando desse conhecimento. Eu, inúmeras vezes, sou influenciado por esses irmãos, e isso é o quê? Mediunidade. Sentimos, né? Sinto no meu corpo, sinto a influência, sinto antes do início, durante, no final, e que se não fossem eles, eu não estaria aqui com essa desenvoltura. Estou dizendo que é eles que estão falando, né? Eles estão colocando as palavras na minha boca, eu estou falando, alguém está falando por mim? Não, não é isso. Nós recebemos a inspiração, recebemos através do estudo a qual nós fizemos. Se eu não estudar, me debruçar, nada eu vou conseguir falar para vocês. A não ser aquelas mediunidades que são totalmente mecânicas, né? Que nós estamos vendo que esse tipo de mediunidade está desaparecendo. A mediunidade, hoje em dia, ela é algo que é consciente, você faz parte desse processo. Daí a necessidade de você estudar. O grupo mediúnico é um objetivo, é mais um trabalho, é mais um momento, né? E para você fazer parte de um grupo mediúnico, principalmente, nós médiuns, temos que estar equilibrados, né? Durante toda a literatura, isso aí é fato. Se você se debruçar nas obras de André Luiz, ele sempre me chama, curso de passe, Jacó, né? E todos aqueles, Jacó Melogano, a referência que nós temos aqui no nosso estado, com relação ao magnetismo, lá do Leão, né? Ele é palestrante internacionalmente, e aqui, perto de nós, sempre está disponibilizando cursos aqui a respeito do magnetismo. Seu Inácio, né, que é o presidente do nosso centro, conviveu com ele durante muitos anos, né? Ele sempre está envolvido no movimento espírita, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento dessa área, e ele mesmo fala quando ele está trazendo os ensinamentos dele através do curso de passe, que até para o passista ele tem que estar bem, ele tem que estar bem fisicamente, mentalmente, né, moralmente, para que ele possa fazer parte. Então, é importantíssimo que nós estejamos em nossa sanidade plena, e principalmente com o nosso corpo físico em condições. Sabemos que a interação é em conjunto,
Mas é sempre bom termos isso conosco, o estudo. E é isso que Kardec tenta a todo momento trazer para o crítico, né? Ele tenta trazer para o crítico que não adianta ele simplesmente ir lá, né, no grupo mediúnico ou numa reunião que existem uns fenômenos para ele se convencer, ou para ele falar do espiritismo, ou trazer uma crítica baseada apenas naquilo que ele viu. Porque nós sabemos que existem hoje muitos centros que, infelizmente, né, existem trabalhadores totalmente desajustados, trazem, vamos dizer assim, mistificam muitas coisas que não fazem parte do espiritismo. Por quê? Desconhecimento, falta de estudo. Nós passamos praticamente, estamos há 3 anos, né, vínhamos há 3 anos estudando para que pudéssemos estar juntos abrindo uma casa. Meus irmãos, eu agradeço a paciência de vocês de estarmos juntos aqui, debatendo sobre esses temas, né, dentro desse nosso projeto Deus. Essa é a nossa grande bandeira. O projeto Deus foi uma inspiração que veio da nossa casa e nós levamos isso como uma missão de dar continuidade a essa orientação, né, através da figura do professor Edith Bassanufo, professor Miramês e outros, né, que se agregaram, outros espíritos que se agregaram à nossa casa, e nós vamos manter, por enquanto, no anonimato, até que nos seja permitido, né, ter o firmamento para colocá-los como aqueles que se encontram em nosso auxílio. Temos o nosso principal, que é Deus, o nosso Pai, Criador de infinita bondade e justiça, e nosso Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia aqui na nossa terra. Ele que veio nos ensinar como é que nós devemos conduzir as nossas vidas para vencer o mundo, né? O nosso Mestre disse: eu venci o mundo e vocês também poderão vencer. Eu já trilhei o caminho e deixo aqui o caminho para vocês me seguirem. Vem tu, né, após mim. Ou seja, nosso Mestre Jesus veio na frente e nós devemos segui-lo com os seus ensinamentos. Esse nosso projeto Deus é cada um fazendo a sua parte, que a espiritualidade, através da figura dos anjos de guarda, dos nossos mentores, eles vão nos auxiliando. E o projeto Deus, o que é? Quando nós nos capacitamos, auxiliando na divulgação da doutrina e do evangelho do nosso Mestre Jesus, através da evangelização, primeiro nos evangelizando, primeiro nos modificando, moralmente principalmente, para depois termos a capacidade de evangelizar alguém. Primeiro devemos unificar interiormente esse nosso ser, que é único, e depois, quando assim conseguimos, servir. Mas para servir, nós primeiro necessitamos e precisamos estar harmonizados. Aquela pessoa que não está harmonizada ainda consigo mesmo, ainda não resolveu suas questões íntimas, muitas das vezes ela não tem condições de ajudar o outro, né? Porque ela se encontra em desajuste. Então, primeiro, nós devemos trilhar, nos harmonizar através do Evangelho e agora através da doutrina espírita, e passo seguinte, a gente buscar a nossa melhor condução dos nossos dias.